Capítulo 2. Segredo. O princípio místico fundamental. O segredo é um dos maiores poderes positivos já disseminados pelo mundo. O leitor encontrará o princípio do segredo mencionado em muitos dos meus livros, mas agora pretendo examiná-lo com a máxima profundidade, pois tudo se baseia nele. Sem o segredo, cumpre renunciar à esperança de progredir, pois no momento em que se viola o segredo espiritual, perde-se Deus. O segredo espiritual. No passado, quando orávamos e conseguíamos uma cura ou um suprimento aumentava, talvez achássemos que estivéssemos fazendo um favor a Deus contando aos nossos amigos como era vantajoso rezar e quantas coisas boas se conseguiam por meio da oração. Pois digo que essa é a maneira mais rápida do mundo se perder de Deus. Disse o mestre ao leproso que o curara: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote. Quando comecei o caminho infinito, se dissesse na tribuna que há 2 meses eu estava passando por uma iniciação interior e que recebera uma mensagem, as pessoas me chamariam de maluco, pois poucas estavam preparadas para recebê-la. Somente as que haviam testemunhado os frutos dessa mensagem poderiam acreditar, como de fato acreditaram, pois ao homem natural não compreende o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele. Não pode entender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. Se contarmos aos membros da nossa família, aos amigos ou aos vizinhos sobre uma experiência espiritual que tivemos e que produziu os mais esplêndidos resultados, logo perceberemos que elas passam a nos evitar. Não se pode esperar que compreendam algo que jamais experimentaram ou testemunharam, pois não conseguem ver com os nossos olhos ou conhecer com a nossa mente. Um livro pode conter os mais profundos segredos, mas só os apreciaremos depois que eles penetrarem nossas consciências, a ponto de conseguirmos discerni-los espiritualmente. E é o que dava com os antigos pescadores de pérolas. Enquanto suas consciências não reconheciam as pérolas como algo de valor, os pescadores não precisavam ser vigiados, nem as pérolas guardadas. O mesmo pode-se dizer dos velhos mineiros de diamantes. Os pescadores e os mineiros precisaram de se dar conta do valor das pérolas e dos diamantes para que eles passassem a querer possuí-los. Há segredos em meu livro O Trovejar do Silêncio que só foram revelados a menos de 1% dos leitores, pois são segredos que ainda não estão ao alcance das experiências da maioria deles. Por isso peço que guardem para si toda a experiência espiritual. Quando tentamos revelar esses segredos, chocamos-nos com o muro da descrença alheia. Mantenham em sagrado sigilo qualquer experiência espiritual por que passarem, até mesmo a harmonia, a saúde ou o suprimento que possa advir em consequência dela. Nunca deem testemunha a respeito. Não falem disso aos amigos ou parentes, caso puderem evitá-lo. Tentem agir como se essas demonstrações de graça divina fossem muito naturais e não uma espécie de milagre que ocorreu em virtude de um tratamento ou de uma oração. Nós não precisamos alardear de nossas curas e demonstrações, pois Deus as insuflará na consciência daqueles que estiverem prontos para compreender. Na verdade, ter conhecimento dessas experiências não fará bem algum aos outros. À medida que vamos tomando consciência de Deus e nos mantemos em segredo dessas conquistas, transformamo-nos numa influência silenciosa em todas as assembleias do mundo. Não ficaremos famosos, nem o mundo nos erguerá monumentos, mas graças a essa maneira silenciosa de agir, contribuiremos para a saúde e a harmonia da nossa família, dos nossos amigos e parentes, da nossa comunidade, em suma, do mundo inteiro. Porém, só conseguiremos fazer isso se guardarmos o segredo, cientes de que aquilo pelo qual passamos é sagrado. Guarde isso para você.
O que podemos compartilhar e com quem? Se começarmos a alardear os frutos da vivência espiritual, logo alguém se aproximará perguntando qual a verdade que ocultamos. Ele, entretanto, não deseja realmente conhecer essa verdade, quer apenas o fruto dela. Tudo o que Pilatos desejava saber era o modo de multiplicar os pães e os peixes, curar os enfermos e influenciar multidões. É que a maioria das pessoas visa os resultados, não os princípios. O melhor então será voltar as costas e ir embora, pois, quando não somos espiritualmente sábios e divulgamos o segredo, os outros acabam por dizer: "Ah, já ouvi falar dessas coisas, tudo bobagem." Então, nós quedamos com um vazio na alma, como se houvéssemos dado uma pérola caríssima que foi recusada, ou como se a tivéssemos perdido e já não possuímos tanto quanto antes. Fiquemos satisfeitos em compartilhar o leite, o alimento espiritual que se digere com mais facilidade. Compartilhemos livros, fitas ou delicadas alusões à verdade e procuremos distribuir a cura o máximo que pudermos. Isso podemos compartilhar e compartilhar sem reservas. Podemos compartilhar a letra da verdade, o princípio da verdade, mas nunca as nossas experiências. Deixemos que cada um tenha as suas. Quando encontrarmos alguém em busca da verdade, tratemo-los como nós mesmos fomos tratados. Podemos dar-lhe ou recomendar-lhe um livro, mas deixemo-lo avançar também graças aos seus próprios esforços, lentamente, suavemente, gradualmente ao longo da letra da verdade. Pois o maior erro do mundo metafísico e espiritual é acreditar que podemos ajudar alguém a entrar no céu. Em meus 32 anos de experiência, descobri que aqueles que têm a capacidade de alcançar a verdade espiritual, de fato a alcançam. Sua associação comigo nessa empresa ajudou, mas não fui eu quem o conduziu à verdade, nem ao caminho infinito, e sim a receptividade deles à mensagem do caminho infinito. As pessoas que não têm essa capacidade não alcançarão, nem que eu passe dias, semanas ou meses instilando nelas a mensagem. Tudo o que eu faço é riscar o fósforo e acender a fogueira de suas esperanças espirituais, desde que tenham providenciado a lenha. Uma vez que também me ajudaram a subir, posso fazer o mesmo com elas durante um trecho da escalada. Porém, é a sua receptividade à mensagem e o desenvolvimento da sua capacidade espiritual que fizeram vencer. Portanto, dividamos o leite, enquanto mantemos as nossas experiências espirituais encerradas dentro de nós. Há uma exceção a essa regra. Se vocês conhecerem um agente de cura realmente idôneo que trilha o caminho espiritual, não hesitem em compartilhar com ele suas experiências do campo da espiritualidade. Fazendo isso, estarão derramando os seus tesouros espirituais no segredo dessa pessoa, tesouros que serão bem acolhidos e se tornarão ainda maiores. Quanto mais fundo e mais longe vocês forem, mais numerosas serão as revelações que o agente de cura lhes transmitirá, pois então estarão aptos a acolhê-las sigilosamente, incorporá-las e mantê-las quais sementes plantadas no solo. Se permanecerem nesse caminho, não há dúvida de que passarão por experiências espirituais. Deus estará dentro de vocês como um tabernáculo. Testemunharão o Espírito de Cristo vez por outra, receberão a verdade na consciência, ouvirão a voz num suave sussurro. Mas se isso acontecer, não façam alarde, não tentem convencer ninguém. Deixem de lado a ideia de que poderão salvar o próximo falando-lhe de suas maravilhosas experiências, pois todos rirão de vocês. Na melhor das hipóteses, pedirão que lhes removam um caroço ou os curem de alguma maneira. E isso será tudo o que terão a tirar do que vocês lhes disserem. Sua resposta
denunciará a superficialidade do entendimento dessas pessoas. Lembre-se, então, de que o primeiro e mais importante princípio da vida mística é o segredo. Mantenham guardado aquilo que conhecem e aquilo que experimentam. Que isso fique dentro de vocês como uma semente dentro da terra. Alimentem-na, façam-a germinar e mais tarde compartilhem seus frutos. A oração silenciosa. O Mestre enfatizou a oração silenciosa. Já no começo do Sermão da Montanha, ele ensinou que devemos rezar em segredo e não para sermos vistos. Ensinou que aqueles que oram em público recebem o benefício dos outros, mas deixam de receber os que vêm de Deus, que são maiores. É importante não se esquecer disso. Temos uma escolha a fazer. Ambicionamos mais a aprovação humana do que a graça divina? Não façam suas orações no local onde possam ser vistos pelos outros e receber sua aprovação, especialmente nas pequenas comunidades. As pessoas que vão regularmente à igreja são consideradas bons cristãos. Todavia, o Mestre disse que, ganhando a aprovação do vizinho, perdemos a graça de Deus. E vocês fazem isso. Eis uma das razões pelas quais as preces são raramente atendidas. É que estamos violando os termos da prece. Vejamos por que isso acontece. Qual é a fonte da prece atendida? Se vocês estivessem orando no meio de um grupo, de quem esperaria uma resposta? Das pessoas sentadas no salão ou de Deus? Está claro que não esperamos respostas dos nossos companheiros. Eles podem pensar que somos bons cristãos ao ver-nos orar, mas isso de modo algum seria uma resposta às nossas preces. Então, de onde vêm as respostas às preces que vocês fazem? De Deus. E onde está Deus? Está dentro de vocês. Mas e vocês? Onde estão quando oram? Estão no meio de uma sala e suas palavras nunca chegarão ao trono de Deus? Chegarão apenas até o nível de aprovação daqueles que se sentam à sua volta para vê-los orar. Suas mentes não se acham neste momento com Deus. Para que suas mentes estejam com Ele, vocês devem distanciar-se da influência da multidão. Devem habitar o santuário do próprio ser, no local onde não possam ser interrompidos pelo chamado do telefone, nem distraídos pela presença ou pelo rumor de pessoas à sua volta, ou mesmo pelo perfume que estiverem usando. Se quiserem comungar com Deus, é preciso que estejam sozinhos a ponto de nem sequer ouvirem um grito de socorro. É preciso que calem o mundo inteiro. Deus está mais próximo do que sua respiração, mais perto do que suas mãos e os seus pés, mais escondido lá dentro de vocês. Se quiserem romper o véu da ilusão, da superstição, da ignorância de Deus, do culto dos falsos ídolos, devem ir para algum lugar, sob as estrelas ou debaixo das árvores, para seu quarto, onde possa estar tão perto de Deus que não consigam ouvir nem mesmo o trinado dos pássaros. Quando penetrarmos em nosso santuário interior, fechamos a porta, bloqueamos os nossos sentidos e calamos o mundo, permanecendo em segredo dentro de nós mesmos. Então o Pai que vê tudo nos recompensará abertamente. O princípio da discrição na oração e na caridade é um dos segredos perdidos. O mundo inteiro vem violando esse princípio. As igrejas o ignoram, mas as palavras do Mestre no Novo Testamento permanecerão para sempre e não se pode ficar surdo a elas. Se compreenderem a natureza do segredo, compreenderão também que, se Deus é por nós, não faz diferença que o mundo inteiro seja contra nós. Não faz diferença a opinião dos outros a vosso respeito, se contamos com a opinião favorável do Pai, que vê na escuridão. De nada vale ostentar uma face beata para induzir os outros a pensar que somos virtuosos ou honestos. Isso não é da conta deles. E também não é da conta deles o relacionamento que temos com Deus. Apenas a nós diz respeito o fato de estarmos tão unidos a Deus
que vivemos de acordo com suas leis e não desejamos violar. Assim, conforme preceituou o Mestre, não façam como os hipócritas, não vistam farrapos imundos, não orem em voz alta nas esquinas para serem vistos e considerados santos. Sim, não façam nada disso. Usem suas roupas de sempre, mantenham sua aparência agradável e normal e conservem em segredo o seu relacionamento com Deus. Deem esmolas em segredo. Quando queremos nos aproximar honestamente de Deus, quando queremos realmente orar, o que precisamos acima de tudo é de privacidade, de sossego, de solidão, de uma atmosfera de paz. A última coisa que desejaríamos seria uma testemunha. Nossas preces, nossos atos de caridade e nossas comunicações íntimas são tão sagradas que têm que ser mantidas em segredo. Jamais acreditem que seus atos de caridade e de beneficência possam lhes trazer benefícios caso alguém mais tenha notícia deles. Poderão ver nas colunas dos jornais os nomes daqueles que contribuíram para esta ou para aquela obra de caridade. Esses atos são uma bênção para quem se beneficia deles, mas não para quem os pratica. Fiquem certos disso. Trata-se de um princípio espiritual. Dar é uma forma de orar, porque, assim, fazemos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Dar é amar o nosso próximo como a nós mesmos e, portanto, uma prece. A prece de benemerência, de caridade, de doação e ajuda é sagrada e, por ser sagrada, deve ficar oculta. Consiste em algo que se passa entre o Pai e vocês, pois o que quer que deem não lhes pertence, pertence a Deus. Lembre-se de que a terra, com tudo o que nela há, é do Senhor, não de vocês. Vocês podem ser os guardiões no momento de $1 ou de $1 milhão, porém isso não é seu. Assim, quando dão, estão atuando como meros agentes do Pai, e o Pai não deseja publicidade, pois seu amor é universal, impessoal e imparcial. O ato de dar deve permanecer em sigilo, deve ser tão sigiloso quanto a oração, e a oração não deve ser feita em público. Querer ajudar o próximo é talvez a atitude mais nobre que existe, mas não há nada de nobre em dar e permitir que os outros, além de Deus, o saibam. Recebemos os nossos suprimentos por um ato de graça e temos o privilégio de compartilhá-los quando quisermos. Mas, se auxiliamos alguém, tudo se passa entre nós e o nosso coração e Deus. Não é da conta de ninguém, é assunto entre nós e nosso Pai, que nos proporcionou meios de ajudar. Afinal, se estamos prestando auxílio a alguém, isso interessa apenas a Deus e a nós, e a ninguém mais. Será agradável para os necessitados apregoar ao mundo que eles precisam de caridade e aceitaram? Sem dúvida ficarão embaraçados e humilhados se tiverem notícias de que seu vizinho ou sua comunidade sabe de sua pobreza. Divulgar atos de caridade lembra o desejo de ser bem-quisto pelo público, o que afasta a graça de Deus. Deem suas esmolas com discrição, e Deus, a quem nenhum segredo escapa, os recompensará abertamente. Quando estiverem necessitados, lembre-se de que o Pai sabe o que lhes é necessário antes de lhe o pedirem. Quem melhor que Deus nos poderia dar isso? Não precisamos ir procurar ninguém na suposição de que, se procurarmos um grande número de pessoas, uma delas acabará nos ajudando. Se mantivermos ocultas nossas necessidades, logo elas serão superadas, pois o Pai que está dentro de nós e vê secretamente, recompensa as claras. As virtudes serão apregoadas aos 4 ventos. Ao manter eu e meu Pai somos um só, dentro de vocês mesmos, em santidade e em segredo, lembre-se de que isso também significa eu e meu próximo somos um, pois proviemos do mesmo Pai, somos ramos do mesmo tronco, estamos unidos na árvore da vida. Se aprenderem essa verdade, não precisarão divulgá-la.
todos saberão que o amor, a compaixão, a solidariedade e a cooperação governam suas relações com os outros. É o mesmo que ser honesto ou virtuoso. Não é preciso dizer a ninguém que se é honesto ou virtuoso, porque, como pontificava Emerson, aquilo que és grita tão alto que não me deixa ouvir o que dizes. Assim, se houver integridade em nós, não falemos disso aos outros. Deixemos que eles o percebam por si mesmos. Se houver virtude em nós, não falemos disso aos outros. Deixemos que eles o percebam por si mesmos. Se houver caridade e perdão em nós, não falemos disso aos outros. Deixemos que eles o percebam por si mesmos. Por meio do nosso próprio sigilo, Deus de algum modo dará a conhecer o nosso caráter ao mundo. Jamais precisaremos trombetear a isso, e ainda nos beneficiaremos com o fato de manter dentro de nós mesmos o nosso bem secreto e o nosso relacionamento com Deus. Um dos males da loquacidade é que deixamos escapar o nosso bem. É como se inventássemos um aparelho e depois de anunciar a façanha a todos, fôssemos solicitar a patente, só para descobrir que outros já tinham feito. É como a mulher que esperou meses para comprar um casaco de peles na liquidação e quando chegou a ocasião, telefonou imediatamente aos parentes e amigas para tagarelar a respeito. Mas, ao chegar à loja, descobriu que todo o estoque já fora vendido. Nossa experiência no mundo é a externalização do nosso estado de consciência. Não precisamos falar sobre o que se passa em nossa consciência. O que ali se passa será por si mesmo externalizado. Em outras palavras, se vivermos dia e noite com a constatação de que eu e meu Pai somos um, estou sempre com meu Pai e tudo que o meu Pai possui é meu, se nos apegarmos a essa verdade e a mantivermos fechada dentro de nós, no final os outros perceberão que isso é absolutamente verdadeiro. Seria pueril divulgá-lo, pois ninguém acreditaria. Aquilo que está entranhado em nós, sob a forma de consciência, torna-se evidente. Não é necessário apregoá-lo. Vivamos na certeza de que o reino de Deus está dentro de nós e comuniquemo-nos com Deus em segredo. Ignoremos o homem cujo fôlego está no seu nariz, com o efeito que pode ele valer. Vivamos nossa vida interior em secreta contemplação com o Pai. Estamos agora em comunhão com o vinho, com o Cristo interior. Vivamos nossa vida plenamente em íntima associação com Deus, bloqueando os caminhos e os canais exteriores e extraindo o bem da nossa interioridade. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Salmo 146, versículo 3.